Boa noite, pessoal. A gente reinicia hoje, né, o curso terapia. A gente vai retomar no capítulo 8, a cura metafísica. É a aula número 37, que da 32 a 36 foi o escada de Jacó. E na aula 31 a gente finalizou o capítulo 7. Então a gente vai dar início no capítulo 8. Tem mais de 5 páginas aqui, pode durar 2 aulas ou mais. Não sei, né? O pessoal já está acostumado que às vezes anda meia página numa aula, às vezes anda mais um pouco. Que a gente comenta e traz a quantidade de exemplos que for necessário para desdobrar 3, 4 parágrafos. Quando isso acontece é porque foi bem comentado, né? E quando dá para andar um pouquinho mais, a gente dá uma aceleradinha. No capítulo 8, a cura metafísica, como é Gideão, né? Não sei se você já teve alguma intimidade com a palavra mecânica quântica, né? Porque o projeto todo chama Desmistificando a Mecânica Quântica, que é umas palestras que eu também dou. Porque foi mais uma coisa que o pessoal pegou para mistificar, né? Tudo quântico agora, que nem o Karnal fala, agora é tudo quântico. Então quando ele é muito erudito, é quântico, ele já descarta, não serve. E ele está errado nisso? Não, porque banalizou, ninguém explica. Que nem o pessoal que entrevistou o Amit Goswami no Roda Viva 2001, principalmente no 2007, fez um monte de pergunta para ele, tendo lido o Universo Autoconsciente, e não entendeu nada. Aí fez um monte de pergunta para ele, e sem fundamento, praticamente numa guerrilha, né? Onde ele nem ficou atrás da trincheira, ele só ia respondendo como se o que ele estivesse falando ali fosse a coisa mais absurda do mundo. O que está se explicando é mecânica quântica enquanto consciência, não magia, poder da mente, né? Como que eu mudo o comportamento e a vida pode se desdobrar diferente, porque eu entendi algo mais profundo, que nem deveria ser tão profundo assim, que a proposta das igrejas e das religiões é explicar justamente isso. Então como é que não se explica? Então o capítulo A Cura Metafísica, o Joel, que ele não aborda nada de mecânica quântica aqui, né, nos termos mesmo, mas a gente vê na entrelinha do livro, a gente entende mecânica quântica nas entrelinhas do livro, né? Então esse é o capítulo específico que ele fala de cura metafísica, porque na verdade a cura metafísica é o quê? É quando não é a gente que opera, é o todo. Ele age lá na célula, na molécula e proporciona o que chama de remissão espontânea, né? Que seria uma cura. Agora, essa cura pode ser no físico, pode ser na psique, pode ser na vida financeira, pode ser na vida afetiva. Essa cura pode ser numa comunhão com Deus, no ponto de vista que a pessoa tinha sobre Deus, porque não sabia que estava dentro dela, que ela fazia parte daquilo, que ela tinha que entender, introjetar isso para ela sentir um pouco de bem-estar e ver a vida ir mudando, né? Então vamos ver o que desdobra de comentário desse A Cura Metafísica. As curas sempre ocorreram na medida de nossa compreensão da verdade sobre Deus, sobre o homem, a ideia e o corpo. Ou seja, todo tipo de cura que ocorreu até hoje ocorre na mesma medida da compreensão de cada um da verdade sobre Deus. Então quando ocorre manifestação de cura espontânea, aconteceu um milagre, rezou, né? Fez promessa, não sei o que, atingiu a cura que ninguém acreditava. Como é que aconteceu aquilo, né? Deveria ser muito mais comum, mas é o comum? Não, é o extraordinário, é o incomum, é o improvável, é o de vez em nunca, né? Porque não dá para falar nem que é de vez em quando. Então, essas curas que não se explica, que se dão na vida afetiva, na vida psíquica, cura mental, né? Cura de transtornos psíquicos, males emocionais gerais, né? As neuroses, comportamento, outras problemáticas que a pessoa vai entendendo e ela vai curando na consciência, porque ela tem uma compreensão que promove uma catarse, uma mudança interna. Ali ela muda o ponto de vista diante da vida. Isso também é uma cura. Então, como ele diz aqui, as curas sempre ocorreram na medida de nossa compreensão da verdade sobre Deus, ou seja, elas sempre ocorrem, mas na medida da compreensão sobre Deus, sobre o homem, a ideia e o corpo. A cura nada tem a ver com alguém externo, chamado de paciente. Ou seja, o curador espiritual sabe que não tem alguém externo, que tem um paciente. Só existe um Deus interno. Ele entra em contato com esse todo, e aí ele é o facilitador da compreensão do outro, da expansão de consciência do outro, ou de uma cura espontânea mesmo para o outro. Mas
ele tem a humildade de saber que não é ele que age, não é uma inteligência dele, não é um pensamento que ele elabora, a molécula tal, não sei das quantas, e agora dá o estalinho aqui e vai acontecer a cura ali. Não, ele não faz nada. Ele planta ali uma confiança, uma expectativa que ele já, o curador espiritual, o curador metafísico, ele está tão habituado com aquela entrega que ele vai treinando aquela confiança, porque ele aplica isso na vida dele mesmo. Então, quando a gente passa a estudar as obras do Joel Goldsmith, quem realmente estuda, né? Porque a boa parte não assiste os vídeos, não lê o Caminho Infinito nenhuma vez. Isso não é para vocês, não. É comentário geral pro pessoal do grupo, o pessoal que por um acaso acaba chegando no material no YouTube, na internet, porque tem muita palestra de mecânica quântica, tem um monte de coisa, mas como que a gente faz para descartar os esoterismos e os misticismos e desmistificar a mecânica quântica, né? Porque a mecânica quântica só serve para chegar no passo de entender o todo na gente, entender o que é consciência e como que eu posso ir plantando essa confiança em mim e como que ela pode ser transformadora na minha vida, no meu entorno e das pessoas que me cercam, né? A cura nada tem a ver com alguém externo, chamado de paciente. Quando alguém pede uma ajuda ou cura espiritual, termina aí o papel que desempenhava, até que nos alerte de sua chamada cura. Nós não nos preocupamos com o assim chamado paciente e com sua solicitação, com a causa da doença ou com a sua natureza. Ou seja, não adianta ficar, meu Deus, e vai pedindo e não sei o que, ou pedir para o curador, ele vai ficar fazendo procedimentos e não sei o que, não sei. Então por que volta? Por que nunca abandonam as casas espíritas? O que aprende lá? Espíritas no geral, tá generalizando. Não estou falando nem do kardecista, nem do candomblé, nem da umbanda. Geral, vai lá dar a limpadinha, que nem eu sempre falo, que é funcional, existe e não tem jeito e precisa por muito tempo. Mas os próprios médiuns tentam entender essa situação, eles tentam entender um pouco de parte emocional, parte hormonal. Meditação não chega nem perto, porque a própria meditação vai afinar até a tal mediunidade, né? Que é percepção psíquica, é perceber o que vai no outro, sentir em você e ter a capacidade de dissipar aquela preocupação ou aquela agonia em você, porque percebeu, né? Que a psicanálise chama de transferência e contra-transferência, os inconscientes se comunicam. Então você solta, você não se preocupa, você ajuda a explicar. A própria confiança de uma pessoa que confia já está colapsando a onda do outro, né? É o todo nele colapsando o outro. Tem mais confiança, colapsa mais que o outro, ajuda, o outro vai entendendo e a compreensão vai subindo. O objetivo da terapia, por exemplo, que o nosso amigo chegou aqui com interesse, é proporcionar que a pessoa aprenda o mais rápido possível e não tornar ela dependente do paciente, a como lidar com essas emoções, como reinterpretá-las, para que ele possa andar com as próprias pernas. Entendeu esse assunto? Não tem volta, nunca mais é a mesma coisa, né? Não é uma coisinha, eu entendi que tem encarnação e reencarnação, né? Ou para quem não acredita nisso nem a pau, que é dois extremos completamente errados, né? Um acreditar que tem Deus, mas não tem espírito, morreu, acabou. E os outros acreditam que tem espírito e tem paz, mas não acreditam em fé, em onipresença, fé do grão da mostarda, tudo é possível aquele que crê. Então tem um caminho do meio aí. Não interessa muito, o que interessa é a transformação nessa daqui, e nessa vida de ação, e sim compreender a palavra com ciência. Ciência não é só de estar consciente, não, ciência é de estudar, ver que tem fundamento científico no que a mecânica quântica está explicando, né? Nós não nos preocupamos com assim chamado paciente, ou seja, se o curador ou que está se propondo a ajudar psicologicamente tiver muita preocupação, ele está projetando sombra sobre o outro, ele não está ajudando a soltar dentro do outro uma amarra que ele não enxerga. Uma grande parte das pessoas que Jesus curou, ele curou conversando. Tinha os de cura mesmo, muitos, né? De repente virar curado, virar do avesso, curar, enxergar, isso aí tinha mesmo. Mas por que ele dava tantos sermões, né? Porque sermão, que nem eu já disse, o pessoal toma com uma palavra pesada, porque na igreja é um saco, escutar aquela mesma repetência é sempre um saco. Então o sermão é uma coisa chata. Não, o sermão é um grande ensinamento, é uma grande lição. Mas para os dias de hoje, o sermão já virou uma coisa que ninguém aguenta mais, é um porre, né?
Porque dá um porre na pessoa. Entra aquele que já é uma hipnose, e o que acontece? E a pessoa está lá pensando no não sei o que, pensando no não sei o que. A hora que ela sai, ela não sabe nem o que ela escuta, mas o que o padre falou mesmo? Né? Porque não pode fazer pergunta, então não prende atenção, não pode levantar dúvida, não tem espaço para isso, e não vai ter explicação para isso, né? Porque se os padres e os pastores tivessem entendido, eles já estavam explicando diferente. Embora tenham os que entendem mais e explica bem melhor, que não precisa explicar mecânica quântica para explicar a palavra. O pastor bom, ele explica mesmo. O padre bom, ele explica mesmo. Mas e quando o padre ou o pastor também tem conflito? Tem uma depressão, tem problema, tem não sei o quê. Ele incentiva os fiéis a ter fé e orar, mas ele não tem uma resposta. Fala, gente, se você não parar de sentir, ferrou. Mas como que é isso? Sabe? Tem hormônio do estresse. Se você continuar cultivando isso, piora, sente cada vez pior. Então não chega... É uma coisa bem simples de trazer uma parte biológica para uma compreensão do intelectual para melhorar um emocional. Né? Aí para ir além disso, aí aprende meditação, vai ter mais calminha. E para ir além disso, aí aprende o conceito básico de mecânica quântica. Ah tá, mas aí eu não gosto de ler Bíblia e de ler nada. Então sinto muito que se não ler Joel Goldsmith não vai entender mecânica quântica nunca, vai ficar difícil. Vai ficar nos esoterismo e misticismo, porque está estudando mecânica quântica e está procurando as ferramentas. Não entendeu qual a coisa é? É consciência, e nós nem terminamos o primeiro parágrafo, né? Então, esse tom de explicar é só um jeito de dar aula, né? Eu não fico assim, com essa... É quase uma exacerbação, né? Para tentar se fazer entendido. Então, não atendo dessa forma, não converso com as pessoas dessa forma, mas se a gente não pegar na onde está a crença limitante do povão, vai esclarecer como? Não, mas está falando do quê? De Deus, do todo, né? Do todo na gente, o vaso vivo, né? O esconderijo do Altíssimo é onde? É lá dentro. Que nem eu já cansei de falar aqui do filme Revolver, de não sei o que, agora o efeito sombra, que não sei se deu tempo de indicar quando eu estava dando aula ainda, acho que eu não tinha assistido. Né, que é perceber onde está o inimigo, no último lugar que você procuraria. Então é dentro, é o ego. Então como é que eu lido com a situação ego e self? Então os psicanalistas e psicólogos têm que falar isso aos quatro ventos, de baseada, de tonelada, recebendo consultório, já dá um acolhimento e já explica. Não explicar é omissão. Não dá, não vai entender. Não vai entender, é problema dele. Né? Quem que não entendeu? É o psicólogo e é o psicanalista que não explica. Enquanto vai fazendo um acolhimento, para depois dar um passo adiante, né? Depois, dependendo da curiosidade dele, explicar, meu amigo, acontece o seguinte, tem mecânica quântica, o negócio é mais ou menos assim, tem a palavra, não era como a gente pensava, a responsabilidade é maior, mas os frutos são certeza, é matemático. Aí a pessoa que ou corre do assunto ou começa a desconfiar, e começa a ver sentido no que está sendo dito, porque não tem mentira nenhuma na Bíblia, só não foi entendido. Aqui, ó. Estamos apenas interessados, nem ocupados com seus pecados, os seus medos, né? Ou seja, quem se propõe a ajudar, ou mesmo quem vai entendendo, ele se preocupa menos com o medo do outro, ele não desespera tanto, ele passa a ter mais confiança pelo outro do que o próprio outro. O que ele faz? Aí ele está agindo, é a fé dele agindo. Parece que chegou alguém? É a fé dele agindo, só que é uma fé com consciência, é uma fé com conhecimento, não é fé de fundo emocional, né? A fé é para funcionar, não é para funcionar, não é para ser uma coisa que para te confortar e acomodar. Objetivos, desejos e vontade da pessoa. Que não adianta nada, não fazer nada, né? E o que a gente faz? A gente passa a fazer melhor, tratar as pessoas melhor, tratar principalmente a gente melhor. Quando a gente compreende o outro, está tratando a gente melhor. Quem se sente menos frustração é a gente, não é o outro. O outro a gente vai entendendo mais. Estamos apenas interessados na verdade do ser, ou seja, a partir de agora, né? A verdade de Deus, do homem, da ideia e do corpo. Por que do corpo? Porque é uma confusão de que corpo não é espírito, de que corpo é sujeito às mazelas das doenças e das pobrezas e das tristezas e das raivas e das frustrações. Não, o corpo é uma coisa só com o espírito. O corpo vai sentir harmonia quanto mais harmonia eu tiver em minhas emoções. Então como cultivar essas harmonias, né? 36 aulas que já tem no YouTube, e a gente vai ter bastante ideia de como cultivar essas harmonias. A ideia do corpo, ponto.
A atividade desta verdade em nossa consciência é o Cristo, o Salvador ou a influência curadora, que é onipresente. Ela é onipresente, mas ela só se faz perceptível através do homem. O homem percebe ela nele, na consciência dele, nas emoções dele. Então ele vira, né, uma luminária, ele ajuda, ele é o testemunho vivo. O Cristo, ou o Salvador, é essa influência curadora que é onipresente, deve ser buscada e percebida, por entender que o amor está em todo lugar, só que ele é só percebido dentro. E como que ele é percebido dentro? Na medida em que eu mudo, né? A espada está afiadinha, mas não sai da bainha, o inimigo é dentro, já descobre que toda frustração é uma projeção. E quando que não é projeção? Quando é informação. Tenho problema, tenho frustração, tenho coisas que me desagradam, aquilo tem que entrar como informação para que eu vá tomando atitudes diferentes, com uma postura interior cada vez mais firme, né? Mas como informação e não como uma projeção de retorno. É difícil, porque falou desse assunto, o ego já percebe, ele não quer saber de ego e de self, ele não quer mudar em nada, ele quer continuar projetando. E projetou, vai sempre receber de volta aquilo que projeta. O fracasso na cura resulta de grande falta de compreensão da verdade sobre Deus. Aí muita gente que estuda um montão a palavra, mas como assim eu não estou compreendendo Deus? Depende, como é que está a sua vida? Né? Que tipo de explicação que você dá para os outros quando você entende? Né? O que você faz? E o geralzão? Porque a pessoa, ela, mesmo não sabendo mecânica quântica, ela vai simplesmente compreender, vai concordar. Né? Se ela vier contra, vai falar, você vai responder o quê? Mas você vai negar que tudo é feito de átomo, que tem eletromagnetismo, sabe o que é vácuo quântico? O fracasso na cura resulta de grande falta de compreensão da verdade sobre Deus, o homem, a ideia e o corpo. E estas noções erradas têm sua origem principalmente nas crenças religiosas ortodoxas, ainda arraigadas em nosso pensamento. Só poucos se apercebem de quanto foram cegos pela ortodoxia supersticiosa. O que é ortodoxia supersticiosa? Tudo que é baseado em ritual. Ritualismo, né? A liturgia de uma palavra oca e vazia, porque não se tem uma explicação mais palpável para explicar por que a pessoa não sente Deus nela, por que ela não se permite ser um vaso vivo, por que isso não é explicado, que ela tem que sentir dentro, com todas as palavras. Você continua sentindo o quê? Porque aí se a pessoa continuar reclamando, chorando, você não pode desatender ela ou dar uma bronca nela, você tem que acolher e explicar de novo. Estou falando no caso do atendimento religioso mesmo, padre, pastor e etc, né? Então a pessoa ainda está patinando, tem que ter uma explicação a mais. Se a pessoa não desistir da explicação, uma hora aquela explicação tem que convencer. Agora, é assim mesmo, meu filho, você se conforma e reza não sei quanto e encosta, aí a pessoa falar que não tem fé é uma ofensa, né? Porque é normal todo mundo desejar ter fé, mas aumentar a compreensão sobre a fé aumenta o poder da própria fé, né? Estas noções erradas têm sua origem principalmente nas crenças religiosas ortodoxas, ainda arraigadas em nosso pensamento. Que a gente vai escutando isso desde pequeno, vai virando hipnose, uma lavagem cerebral. A gente acha ali, belezinha. Aí o que é inocência? Inocência é sentir harmonia, é sentir paz, é sentir tranquilidade. Que nem o Joel fala, né, que a criança, o bebê no colo da mãe não pensa em nada, não deseja nada, não quer nada. Esse estado é o estado de inocência. Significa que a gente tem que ser favelado? Não. Significa esse estado aí que permite ter a alegria de realizar as coisas na vida, né? Mas como que a gente sai da frustração, da raiva? Porque ou está colocando a culpa em alguém ou está colocando no diabo. Quando que vai colocar a culpa em si próprio? E depois colocar em si, aí está em condição de se perdoar, porque aí tem que chegar numa compreensão de o que estava errado na minha compreensão, né? Puxa vida, então não tem um Deus lá fora que faz os milagres, Papai Noel? Não tem, né? Então a gente tem que entender que a nossa emoção tem que ir melhorando. Esse negócio de melhorar a frequência não é tão assim. Mas aí, no caso, um despautério, não. Melhorar a emoção é a questão da inteligência emocional, é reconhecer a emoção, né? O que ela, você reconhece ela e trabalha ela. Para poder controlar depois. Você controla por um tempo e depois você aprende a dissipar com mais facilidade, né? Quando você sai, você perde o controle emocional, você recupera, né? E a partir do momento que você começa a criar um know-how de não mais perder o controle.
Exatamente. Você vai mudando a frequência. É dois trabalhos paralelos. Você vai recebendo como informação e não como insatisfação, não como o retorno da projeção da sombra, né? Projetar de volta. A reação vai mudando, né? A reação vai mudando. E é um treino. Como muda no cérebro. Está tendo um pensamento que nunca teve, está formando novas sinapses. Daqui a pouco aquele outro comportamento está desarmado e estabeleceu outro. Se no começo entendeu, percebeu que é possível, o que é 3, 4, 5 anos de prática? É muita coisa. Se continuar estudando um pouquinho e continuar ali persistente nisso, né? Porque não tem volta. Ah não, vou abandonar, deu problema. Nossa, acho que é melhor olhar aquele assunto melhor, né? Não tem volta. Aqui, vamos voltar aqui. Só poucos se apercebem de quanto foram cegos pela ortodoxia supersticiosa. Tudo que tiver baseado em religioso e supersticioso é o que o Joel chama de charlatanismo material ou mental. Serve para dar uma ajudinha, serve para ajudar, serve para dar um alívio, mas daqui a pouco está fritando de novo, está com frustração de novo. Não houve mudança no emocional, não houve aumento de conhecimento para melhorar a crença da pessoa, né? Porque quando é conhecimento não é mais crença, não tem crença mais, é conhecimento. A fé deve ser conhecimento e não crença, conhecimento de Deus. Ir percebendo Deus nas coisas, em nós mesmos, nas pessoas e ampliando essa percepção. Que aí aquela sensação de é conhecida. Então é conhecimento, não é mais crença supersticiosa. Não adianta nada. Todas as ferramentas externas, pode ser um arsenal de ferramentas externas. Se não houver o mínimo de mudança interna, aí aqueles que estão muito longe de enxergar isso, mas que mudança interna é essa que ele está falando, né? É Deus não é amor? Sentiu amor o tempo todo. É ter compreensão, aumentar a compreensão com o outro, com as próprias frustrações. Ah, mas por que entender isso? Porque se a emoção cria a realidade, que é o que a mecânica quântica está explicando, a nossa emoção mais íntima e as crenças mais íntimas estão criando tudo que é de problema, empecilho, sucesso, fracasso. Do mesmo jeito que a hora que alguma coisa dá certo foi a criação da própria pessoa. Então a voz foi dado todo o poder. Então se melhorar esse conhecimento, melhorar essa atitude, melhorar o comportamento, no geral, compreendendo que só existe o todo, quem que favorece ele? É o todo, né? Tem as aulas 32 a 36 no YouTube, que a gente analisou um texto que não é desse livro, chama Escada de Jacó. É bem interessante, ele lá na descrição lá tem o link para acessar o texto do Escada de Jacó, né? Então só poucos se apercebem de quanto foram cegos pela ortodoxia supersticiosa. Que nem a Bíblia fala de 100 e poucos profetas que estavam avisando que vinha um Messias maior, que vinha trazer uma lei acima do Antigo Testamento, né? Que foi o Mestre Jesus que trouxe o Sermão da Montanha, que é 2 mandamentos só, e as explicações do Sermão da Montanha. Então mas entender isso vai ajudar em quê? Por que teve só 100 e poucas pessoas que era profeta, que não sei o quê, que diz que ele vinha? Teve outros que não estão lá na Bíblia. Por que tão pouca gente diante de 7 bilhões de pessoas? Porque ninguém quer ler, ninguém quer estudar, meditação, que é uma coisa super benéfica para a saúde, ninguém não quer nem saber, nem o SUS, né? Em primeira linha, ordem, é assim, não, isso aí vai dar não vai dar trabalho, vai ser custo quase zero e vai dar um gás no sistema público de saúde, porque vai diminuir a demanda da procura ao sistema de saúde. Então não se enxerga isso. Não se enxerga, não, isso aí, vai estudar o assunto, vai ver se não é verdade. Olha quanto cientista tem falando dessa situação, isso tratando só da parte física. Então as pessoas não querem saber de nada, né? A própria juventude denota isso, é um descaso, é uma vida vazia. Fala de ler, não, ler eu não consigo ler. Então, sinto muito, né? Como diz o Clóvis, fiz o que eu pude. Pergunta crucial: que é Deus? E a resposta é: eu sou. Então quando o Cristo disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, era um eu sou maior que habita em mim. Eu permito ser o esconderijo do Altíssimo e fazer essa prática. Mas só Jesus Cristo era perfeito. Sede perfeitos como vosso Pai o é. Então o que ele falou, ou ele torceu e falou, brincadeira, piada. Não, ele falou sério. Então por que não levam a sério? Não, perfeito só ele.
Então, o que é adquirir a perfeição? É uma coisa tão difícil? Não, a perfeição é nas emoções, é em querer sentir Deus. É eu sou. Só que é o eu sou que é o self. Não é o eu sou que é o ego. Né? Que tem crença limitante, que acredita em subterfúgio, que sabota, que não gosta de ler, até de ser reconhecido, né? de conquistar, de alcançar. É a ambição, né? Que a ambição é o desejo positivo, né? Ganância quer querer tudo a qualquer custo. Ambição é querer mais e melhor, né? Não que isso tem. O que tem que estar em querer, em primeiro lugar? É a ambição de entender essa situação. Do emocional, da mecânica quântica e da palavra. Aí para entender o que é renascer pelo Espírito, entender que é só praticando por várias vezes durante o dia os pequenos momentos de meditação, é que a gente abre a expectativa emocional para que o todo ou o Espírito Santo haja dentro da gente naqueles instantes, por mais difícil que esteja a situação daquela pessoa. Não tem outro jeito de sair disso. É lógico que não é só fazer isso, né? Depois é o trivial, é o dia a dia, é o estudo, é o trabalho, é o relacionamento, mas sempre com um ponto de vista cada vez melhor, de mais harmonia. Deus é a mente e a vida do indivíduo. Qualquer defesa mental ou reserva íntima do indivíduo resultará certamente em fracasso. Existe apenas um eu universal, quer seja dito por Jesus Cristo ou por um João qualquer. Existe um eu universal, um eu onipresença, um eu que é consciência, que habita a consciência de todos os seres, né? Quem que é o todo que enxerga através dos nossos olhos? Tem um trecho na Bíblia que fala do trono de Deus, né, que tem milhares de olhos. É os olhos de todos os seres humanos, até de todos os animais. É o olho até do invisível que está no vazio, que não tem olho nenhum. É uma onissapiência, onipresença. As palavras, as pessoas, o conceito geral de religiosidade, espiritualidade de Deus é que é no externo, que vida espiritual é outra coisa, em outro lugar, e aqui é vida material. Tem os planetas, tem o vácuo entre o que não tem nada a ver com o vácuo quântico, o vácuo entre um planeta e uma estrela, e um sol e os astros, e tem os seres humanos aqui na Terra, 7 bilhões, e aqui é vida material. E a gente quer que a lei espiritual funcione na vida material, mas se funcionasse, o planeta estava uma beleza. Então o que não foi compreendido? Porque era para funcionar. Então, a mecânica quântica de 200 anos para cá, quando veio explicando o vácuo quântico, os átomos, bóson de Higgs, foi mostrando que não só tudo era energia, como tudo era fruto de um único pensamento, de uma única energia onipresente que chama vácuo quântico, está em todo lugar. É de lá que manifesta os átomos, e a gente é feito da mesma coisa. Então, o que existe? Tem vida material e vida espiritual? Não, é um conceito de vida material e vida espiritual, é o difícil, é as crenças limitantes. Só existe vida espiritual. Aqui a terceira dimensão é uma das dimensões, né, muitas moradas na casa do meu pai, aqui é uma delas. Então todas as dimensões é vida espiritual. Aqui também é vida espiritual. Então se a gente entender que aqui é vida espiritual e que é a emoção que cria a coisa, porque passa por, vamos supor que acredite que tem alguma coisa do lado de lá, porque muita gente não acredita, né? Passa por lá de lá e fala aquela historinha da Vila Sésamo, né? Agora você está aqui, puxa vida, mas eu queria estar lá. Não, você não disse que queria estar aqui? Então, mas aqui não é o estar lá? Acha que, sei lá, que lá é outro lugar. Chega lá é igual. Vai chegar no lugar, né? Chega no mesmo lugar. Chega lá do mesmo jeito. Não muda nada. Porque não mudou a consciência dela. Então, em que lugar que vai parar dependendo do grau de consciência, né? Se for parar num lugar bem ruim, vai lembrar de pedir o socorro. Vai ter capacidade de argumentação. Dificilmente vai entrar em fria. Pode? Mas a outra pergunta, o que eu compreendi, por exemplo, eu fiquei muito tempo dentro do kardecismo. Só até hoje tem um conhecimento que me ajuda muito. O que posicionou? Tem uma parte do texto que diz assim, no início do livro, assim, antes era o verbo, e o verbo se tornou carne. Então antes era o espírito e o espírito se tornou carne, mas não deixou de ser espírito. Acho que esse é o posicionamento. Perfeito. Na cabeça nossa, a gente acha que tem dois mundos, o mundo espiritual que influencia a gente aqui, que a gente tem que olhar para os espíritos e tudo mais, e a gente acha que não fazemos parte do mundo espiritual, estamos limitados no mundo carnal aqui. Na verdade é uma coisa só.
Só que a vida toda, devido às limitações que a gente tem, as crenças e as bagunças, e a quantidade de biblioteca que se queimou, um monte de gente que se matou, né, e criou igreja, e pôs Jesus Cristo de bandeira, não, e Deus é Deus no externo mesmo, e tem a fé, e aí tem que sofrer, aí os pobres de espírito, né, que é o que eu expliquei bem quando eu li o Escada de Jacó. Humilde de espírito é uma coisa, pobre de espírito é outra. Pobre de espírito é o ignorante, é o que não quer saber de nada, de ler nada, de entender nada. Esse é pobre de espírito mesmo, não tem espírito ali. Está faltando espírito ali, faltando vivacidade, curiosidade. Aí, para concluir, qual que é a grande diferença? O que nos limita aqui, que é uma coisa que eu sempre venho nas terapias do sangue, discuto, a gente tem um diálogo que é o quê? O que nos limita a diferenciar dos espíritos encarnados, por exemplo, são os 5 sentidos nossos, que é o grande limitante da nossa vida. A nossa sensibilidade está sempre confiante em cima dos 5 sentidos. E ele mascara toda a sensibilidade exterior desse algo maior que tem em nós. Né? Esse algo que é perceptível nas emoções, que é o sexto, que é o pensamento. O pensamento ficou tão poluído que ele não é mais sexto sentido, ele é só pensamento. Ele é poluído pelos 5, pela falta, pela carência. A gente não tem essa sensibilidade aí da carne. O que é a carne? São os 5 sentidos. Então, a hora que a gente começar, o Sandro fala que eu estou buscando, estou conseguindo ainda, é difícil. Ter uma nova interpretação de tudo que eu sinto, desde visão, audição, tato, e ter uma nova interpretação e chegar a uma nova resposta. Certo? Meio punk, assim, eu acho que você... O espírito se... É punk. O espírito se tornou... Entendeu? O espírito se tornou carne, mas ainda é espírito, que nem você disse. Então ainda é espírito manifesto. Mas como assim não? O visível é o espírito manifesto. Então é o que? É átomo, é energia, é quase 300 mil quilômetros lá o elétron. Depois do elétron tem as subpartículas e o bóson de Higgs, que vem lá do nada. E o nada não é o nada, é o todo, é o vácuo quântico, isso mesmo. Então se a gente vai ficando calmo e tranquilo, né? Que eu entro em teu quarto e oro em silêncio, que é a meditação e não orar por vãs repetições e etc. Justo. Aí para finalizar, acho que ajudaria você, que é, por exemplo, tem a tríplice trindade, né? A tríplice aliança, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O onipresente, que ele falou, é Deus, nós somos o Filho, talvez a carne, eu compreendo dessa forma, se estiver errado. Perfeito, perfeito. E o que é o Espírito Santo? A gente acha que o Espírito Santo vai descer sobre nós. Esse que é o erro. Que lá vai vir uma ele desce uma bomba branca lá e vai vir sobre nós. Pelo contrário, imagina um vaso, esse Espírito Santo vai encher o vaso, mas não vai encher assim. O vaso vai emanar, é como se fosse um poço, na verdade. O vaso ali, e o Espírito Santo vai emanar da gente. A partir do momento que a gente aumenta a nossa sensibilidade carnal, diminui a sensibilidade carnal que limita a gente nos 5 sentidos, eu acho que a gente vai começar a achar o Espírito dentro da gente e ele vai encher de Espírito Santo, mas não é de fora. É no sentimento. É nas emoções, é na confiança. Pegada, acho que é essa aí. Agora, quando ele falou de diminuir a percepção carnal, é diminuir a percepção de falta, de carência. Não, é matéria e eu preciso. Não, é espiritual também. A coisa que a gente precisa também é espiritual. É uma coisa que manifesta do espírito. Então, se eu faço parte desse todo, né, é do agrado do Pai dar-vos o reino, né, tudo, pedir obtereis, bater e abrir-se-vos, você pede, você abre uma expectativa, não pode duvidar. Mas dentro de que conhecimento a pessoa pede? Dentro de que contexto? Qual é o nível de confiança que ela tem? Qual é o nível de comunhão que ela tem com Deus? Que o Joel, quando ele trata aqui do não tirar a espada da bainha, que é a disciplina da alma, é que cada vez que eu julgo e critico o outro, que a psicanálise explica que é uma projeção da sombra. Cada vez que eu julgo e critico, eu estou sendo escriba ou fariseu aí. Não é irmanado, né? Não está cultivando esse não criticar e não julgar nele mesmo, que no começo não é fácil, mas depois fica mais tranquilo. Mas eu acho que isso aí que você falou, eu acho que vai de encontro aquilo que o Deepak Chopra fala, né? Que o ser humano é Deus vivendo uma experiência humana. Tudo que fala ao contrário disso é limitação. Tudo que é contrário disso é limitação. Então é na percepção, é no sentimento que a gente vai permitindo que o Espírito habite em nós. Ah, mas vai ficar direto no estado de êxtase? Não, depois começa a ter os insights, começa a perceber, começa as coisas a dar mais certo, começa a perceber a harmonia na saúde, começa a ver diferente. Você
vai se encontrando. É. Né? Aí aí fica difícil de trocar figurinha, porque você começa a observar os outros, você entende o problema do outro, você não compartilha mais do mesmo nível de reclamação, entendeu? Você subiu um degrau, então você olha, isso que é subir pirâmide, né? Então quem está no topo da pirâmide, ele enxerga a base, ele quer transformar a base. Aí que está o sentido da estrela de Davi, que é o triângulo invertido que forma a estrela de Davi. Quem chega no topo e enxerga, ele tem que agir na base, ele vira o exemplo. Ele não precisa ter tal cheio da grana, ele precisa viver o Espírito nele. Ele precisa estar cheio do Espírito Santo. É cheio dessa confiança, é cheio dessa compreensão. Aí que entra o tudo é possível, aquele que crê, né? Tá, mas agora você descobriu que aí você vai fazer o quê? Que aí tem que sair fazendo. E se der errado é só um desvio. Se der errado ainda é crença limitante. Sentiu raiva, frustração, sombra, projeção. Vamos trabalhar isso, vamos soltar, vamos entender mais um pouquinho, vamos andar para frente. Porque tem, como eu falei aqui, em todos os vídeos que eu cito tem que falar, né? Pode falar que é regra geral. Tem, em todo tipo de igreja tem gente que vive experiência com o Espírito Santo, entra em comunhão, até renasce pelo Espírito mesmo. A vida do camarada de repente muda, ele tem um encontro com Cristo. Nossa, eu senti mesmo e mudou tudo. Lógico que acontece, ele abriu uma expectativa, ele estava querendo, ele estava desejando, nem precisou muita compreensão, ele sentiu, transformou ele. É lógico, mesmo sem entender mecânica quântica, ele vai estudar a palavra, ele vai viver a palavra, ele vive, mas ele não grita, não berra, não fala com o outro, é inimigo. Se ele estiver gritando, berrando, pedindo, Deus não é surdo, e ele estiver achando que fulano, o outro, ou aquela região é o inimigo, ele não entendeu nada. Para Deus não tem inimigo. Tem que estar tão longe, tem que gritar. É para ver se ele mesmo escuta, né? É. Eu tiro o pé, cara. Quando Jesus disse, aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, o que é o Espírito tornado carne no Mestre, no Messias? Quando ele percebeu que ele era o todo, ele percebeu que ele era o Espírito que tinha se tornado carne. Antes ele era só carne. Né? Que nem... Quem que falou? Você que falou na terapia hoje, que ele sumiu não sei quantos anos, e onde é que falaram? Que os maçons querem falar que ele era maçom, que não sei o quê. Que foi dos 12 aos 33? Dos 12 aos 30, né? Sumiu e foi para onde? Né? Ele foi estudar, ele foi entender essa situação. Aí quando ele descobriu, 3 anos de revolução, deram jeito no cara, né? Porque... Então quando Jesus disse, aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou, o todo. Ele sentiu o todo nele. Revelou uma verdade ou princípio universal. E isto é insofismável ou inquestionável, né? Não tem outra possibilidade, outro partido para jogar. Ou entendemos esta verdade ou não a entendemos. E se não entendeu, não tem problema, continua tentando entender. E se você não a entendeu, não precisa nem procurar outras razões para o fracasso na cura. Que cura? É só cura de doença? Não, cura na vida. Todo mundo tem, qualquer sofrimentozinho é uma cura. Qualquer trauminha enfrentado no passado é uma cura que necessita ali. Desbloquear um energético, desbloquear uma crença, desbloquear uma raiva, uma mágoa, é uma cura. Eu acho que o conceito de cura também é muito relacionado a só um milagre, né? Milagre gigantesco, né? A cura do câncer, a cura de uma coisa assim, né? Extraordinária. É subjetivo pelo seguinte, quando o milagre, ou Deus, dependendo do teu posicionamento, da tua fé, desde o fato de você respirar, é um milagre, né? E todas as coisas, outros fenômenos da vida é um milagre, ou dependendo da tua fé, nada é milagre. Mas o Joel, mas o que o Joel simples. trata, a gente explica de uma maneira bem geral, porque se a gente explicar só de uma maneira para todos os aspectos da vida, que é isso que está no caminho infinito, e também é isso que a mecânica quântica explica, mas a gente explica de uma maneira bem geral e procura não dar muita ênfase a esse milagre do milagre máximo, entendeu? Para poder dar essa conotação bem generalista. Não, é para a profissão, é para o relacionamento, é para o seu mal-estar, é para a sua depressão, é para tudo. Tá aí as curas maiores, doenças piores, ou não sei o que. É o mesmo princípio. Mas a epistemologia que foi colocada em cima do milagre é que o milagre só é aquele, entendeu? Extraordinário. É lógico, que tá acima, porque aí tira o poder, né? Tira o poder de confiar nesse milagre, porque esse milagre parte da própria pessoa que recebe o milagre. Parte dela, da confiança dela, da compreensão dela, de uma necessidade dela. Né? Que nem aquele, eu voltei aqui no comecinho aqui, ó.
Verdade sobre Deus, sobre ideia. A cura nada tem a ver com alguém externo, chamado de paciente, e nem com alguém externo, chamado de Deus, mas de alguém onipresente. É na confiança, é dentro da gente. Então quem que vai proporcionar essas curas? A gente pode proporcionar a nós próprios, e pode ter um curador que proporcione, mas esse curador que proporciona, ele sabe que não é ele, que é o todo nele, é o Pai em mim. Então ele não usa subterfúgios, ele não usa ferramentas, né? Porque aquele que se agarra às ferramentas, ele nega a onipresença, ele não considera a possibilidade de, porque se ele considerasse, ele poderia continuar com subterfúgios e as ferramentas, mas ele ia devorar entender isso aqui. Para quê? Para não precisar dos recursos de ferramenta, para potencializar a capacidade espiritual dele de cura, que espiritual é o que? É consciência, é o aqui e agora, aqui, ó. Ou entendemos essa verdade ou não a entendemos, e se você não a entendeu, não precisa nem procurar outras razões para o fracasso na cura. Que cura? Cura na venda, cura no trabalho, cura no projeto, cura em qualquer coisa. A cura é a coisa dar certo, é a graça, é o viver pela graça, né? A revelação de Jesus Cristo é clara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não puder aceitar isso como um princípio, e por isso como verdade sobre você mesmo e sobre os demais indivíduos, não terá o alicerce sobre o qual se apoiar. A verdade é que Deus é a mente e a vida do indivíduo. Deus é o único eu. Não Jesus Cristo da Silva sozinho que foi embora. Um dia ele vai voltar, mas aqui é do mal, aqui é assim mesmo, um dia ele vai vir, um dia ele vai chegar. Olha, tomara que chegue mesmo, porque aí ele já chega e já vai falar, escuta, como é que é? Nós vamos entender o assunto ou não vamos? Aí vai falar, não, esse aí não é o Jesus Cristo. Crucifica ele. De novo. É verdade. Mas de novo? Puta merda. Te juro que dessa vez eu achei que não. Não, eu acho que não, né? Eu acho que dessa vez ele dava um jeito da coisa não ser assim, que fala, não, me matar agora não, agora vocês vão entender esse negócio. Então é sempre o Cristo, só o Jesus Cristo, o nosso poder é menor, a gente tem que aceitar, a gente tem que sofrer, a gente vai virar o Jesus Cristo, olha, cada um vai virar na mesma medida em que compreender e permitir essa verdade e vivendo na vida dele cada vez mais. Ah não, mas me deixa, minha vida é assim mesmo, por que você quer mudar? É não querer mudar o outro, né? Querer mudar o outro ferrou. Mas essa filosofia é questão da divindade, eu chamo as crenças ortodoxas, né? Porque a harmonia desistiu de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros, senão você não cria harmonia em você. Aí não pode habitar o Espírito Santo no vaso. Então, bater de frente é tirar a espada da bainha, não vai resolver nada. A não ser quando a gente está tratando um assunto às claras, aí não está tirando a espada da bainha, né? Está explicando para quem está afim de ouvir, né? Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Meu corpo, onde é que está? Razões no fracasso para a cura. A revelação de Jesus Cristo é clara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Parágrafo de baixo. A seguir surge a questão: que é o homem? O que é Deus e o que é o homem? Então, quem eu sou, aonde eu estou e o que eu estou fazendo aqui, né? As três questões básicas que eu sempre lembro. Que é o homem? E a resposta é que o homem é ideia, corpo, manifestação. Meu corpo é ideia. O corpo é todinho formado de átomos. Se for enxergar o corpo com microscópio eletrônico, tunelamento quântico, vai ver lá as flutuações das micropartículas e vai intuir ali o vácuo quântico, quase enxerga a situação aí, vê uma estática por trás das subpartículas. O que é aquilo? Então chega aqui, não tem nada, por trás daquilo tem um vazio. É o espírito, né? O espírito manifesta. Aí encara como carne, como dificuldade, a crença manifesta a realidade, resultado de uma crença coletiva, problema coletivo. O observador colapsa. Tem o poder de colapsar a realidade. Ele colapsa a onda é o todo. Então ele tem poder de criar. Ele cria uma negatividade, ele está negando a onipresença. É o negativo. Aqui surge a questão: que é o homem? E a resposta é que o homem é ideia, corpo, manifestação. Então se esse vácuo quântico é uma grande energia de amor, ele pensa. Porque se ele não pensasse, ele não manifestava. Então o homem é a ideia de Deus. Aí o homem pensa o contrário. Deus é uma coisa em outro lugar e nós temos que se ferrar. Aí ele cria essa realidade. E assim também meu negócio, meu lar e minhas posses.
existem como ideia. Então qual é a ideia que a pessoa vai cultivando enquanto ela cresce sobre posses, lar e negócios? É educação, né? Essa educação linda que aos 3 anos de idade hipnotiza a criança para ela entender que o mundo é na paulada. Então o ser humano, que nem eu já falei várias vezes, a média emocional do ser humano é de 3 anos de idade. Que briga, rebelde, discute, faz birra, cresce assim até o fim da vida, reclamão, chorão. Ele colapsa isso, ele cria isso, ele aprende que é na paulada, ele aprende a disputa, a enganar, a mentir, né? Meu lar, minhas posses existem como ideia, como manifestação ou expressão, é manifesto. Então a ideia manifesta o tempo todo, ela vai criando. Se a pessoa fica na depressão, ela está criando mais daquilo. Enquanto ela não intervir, ele não mudar o modo de pensar, está criando mais daquilo. Então as pessoas, entra ano, sai ano, só é legal o Natal. A confraternização é só ali, a Praia Grande é só uma semana, e é só na Praia Grande, né? Então, limita muito. Porque o resto do ano vive relacionamento que não gosta ou não consegue melhorar o que tem. Que nem às vezes, nem em todo caso, resolve chutar o balde. Em muitos dos casos é duplo evolutivo, ele tem que melhorar aquele que tem, eles não percebem isso, não sabe por que se atraiu. E aí perde a oportunidade. Né? Aí separa, as crianças vê, separa, não, normal separar. Não estou falando que seja totalmente ruim, tem casos que não tem jeito, mas ele cresce, por isso que existe uma solidez emocional na formação familiar, né? No convívio familiar, no entendimento da palavra, na prática do âmbito familiar. Forma base, forma segurança. Se forma sem ciência, que forma alguma coisa, imagina com ciência. Por isso que a união da ciência com a religião é a ciência explicando Deus, explicando todo. No meu caso, como foi depois eu precisei entender a ciência para a palavra me convencer, eu explico a palavra com ciência, né? Tem gente que prefere explicar só a ciência, mas dá na mesma, vai chegar no mesmo lugar. Mas desde que esteja explicando que mecânica quântica é consciência, a emoção cria realmente a realidade, né? Mas que nem disse o cara do debate lá, se isso aí for verdade, é só pegar e ir até a lua de bicicleta. Não é isso. Você vai construir o futuro que você deseja de acordo com o empenho, o esforço e a vontade corajosa e de bom ânimo que você coloca em cima das coisas, não de má vontade, né? Porque tem que ter a emoção da alegria, senão não colapsa nada. Senão colapsa o contrário, fazendo as coisas que não gosta. Mas eu acho que nessa entrevista eles confundiram um pouco o universo autoconsciente com o segredo. Acho que eles fizeram uma confusão ali. O interlocutor fez essa confusão, exatamente. E ele colocava Deus como sendo um Deus pessoal. A Bíblia diz que Deus é um Deus pessoal. Ele queria dizer que Deus é uma única pessoa, um só, e Ele é Deus de todo o universo. Não entende todos como manifestação do todo, e todos como sendo uma individuação do todo. Por que a gente tem alma? O Espírito é o todo, ele tem alma. A alma é um pedacinho do grande Espírito. Então se eu for o Espírito, eu também sou o todo. O todo em mim, a paz em mim, né? A gente sentia isso quando era bem pequeno, foi sendo perdido, né? Perdido, não, bloqueado, né? Não tá perdido, né? Só tá... Ficou debaixo do lixo, né? Tô desacostumado, tô com a pegada aqui, eu tava lendo o livro, tô precisando ler aqui, que o livro eu emprestei e não voltou. Aqui, ó. Meu negócio, meu lar, minhas posses existem como ideia, como manifestação ou expressão, por essa e não por outra razão. Meu corpo é a exata imagem e semelhança de minha consciência e reflete ou exprime as qualidades, o caráter e a natureza de minha própria consciência de ser. Eu até publiquei lá no grupo, no Desmistificando, essa semana, as 11 leis do universo, com o Bob Proctor, que é que ajudou a fazer o filme O Segredo, né? Porque depois que entende um pouquinho de mecânica quântica e um pouquinho de Joel, assiste um Efeito Sombra, assiste 11 leis do universo com o Bob Proctor, não vai precisar estudar aquilo ali, mas vai deixar mais firme na consciência. Esse negócio, puxa vida, olha, eu penso e vou criando mesmo. Nossa, porque aquele negócio lá do segredo foi meio falácia. O pessoal achava que era poder mágico da mente. Ou então muita gente, não. Lei da atração. Acontece uma coisinha boa pro cara, lei da atração. Acontece 20 negativo, o cara não fala nada. Aí você fala pra ele assim, a lei da atração. Aí ele fica quieto. Como assim? Se entendeu a lei da atração mesmo, tem que estar criando, pelo menos dentro dele, a harmonia o tempo todo, né? Até que isso se manifeste no externo, porque vai ser fruto das obras internas, né? Então é isso que é. A árvore arrancada do solo é aquela que não sente confiança em Deus. E a árvore enraizada no solo, a árvore
que é a sabedoria, o conhecimento, é aquela que nada derruba ela. O dar errado, um desvio não é, porque você ficar com raiva e já sabe que está tudo dando errado, pronto, já desmontou tudo. Mas mesmo assim tá criando. Está criando, cria altos e baixos, né? Tenta pegar no tranco sempre. Tem um pessoal que nem desconfia, né? Não tenta. Não, eu não sou arrojado, eu sou conservador, eu prefiro essa vidinha nhenhenhen. Não é que a vidinha nhenhenhen seja ruim. Não, mas ele fala isso porque ele tem medo. É medo. Ele tem até inveja do outro que é arrojado. O arrojado quebra a cara, mas ele não desiste. Isso geralmente chega em algum lugar, né? Chegados, pois, a este ponto, que ponto? O ponto de entender isso, porque nós já estamos no capítulo 8, né? Então vem tratando esse assunto todo. Entendemos que eu sou Deus, que Deus é a mente e a vida do indivíduo, que o corpo existe como ideia de Deus. Deus, ou o eu sou, letra maiúsculas para o eu sou, é universal, infinito, onipotente e onipresente. A ideia de corpo é igualmente indestrutível, imperecível e eterna, porque a consciência dele sempre vai ser corpo. O corpo dele passa a ser a consciência. Quando ele sair desse corpo, ele toma a mesma forma ou outra forma, se ele achar outra, se ele tiver na capacidade de manifestar uma forma que lhe agrade mais, porque ele é consciência, né? Só que a gente sai desse corpo sem consciência. Se a gente já tem problema aqui, imagina do lado de lá, né? Então, chegado posto a esse ponto, entendemos que eu sou Deus, que Deus é a mente e a vida do indivíduo, que o corpo existe como ideia de Deus. Então não é o eu, as vontades do ego, tem que ser do meu jeito, você está errado, eu sou Deus, cala a boca, desgraçado. Não é nada disso, né? É esse eu que ele aceita a sombra do outro e trabalha dele nele mesmo. Então ele está entrando em comunhão permanente, é a união do ego e do self, está unificando, ele está aumentando a compreensão, tirando o foco da frustração e colocando o foco no propósito, no objetivo, na construção, numa percepção da harmonia. Você, quando começa a entender esse negócio, começa a entender ego e self, a gente enxerga o tamanho da nossa sombra, a gente fala, meu Deus, aí tem que perdoar a gente mesmo, porque a gente percebe com quem a gente se comportou errado, em que medida que a gente... Porque não adianta, não importa quantas pedras o outro continua tirando na gente. O errado é a gente. Não tem jeito, se não mudar em mim, as pedras podem continuar vindo. Por isso que os que entenderem a verdade serão perseguidos, vão ser sempre. Iluminou, está no meio da sombrona. Agora, como diz o Deepak Chopra lá no efeito sombra, né? Ninguém pode admitir que tem uma sombra enquanto está metido na escuridão. Fala, que sombra! Aí a hora que admite, então não tem como combater sombra com sombra, mas tem como acender uma luz, né? Então esse eu sou é universal, infinito, onipotente e onipresente. Por isso a ideia de corpo é igualmente indestrutível, imperecível e eterna. Nunca nasceu e nunca morrerá. Nunca serei privado da percepção consciente de meu corpo e por isso nunca estarei sem meu corpo. É lógico que aqui ele está fazendo uma alusão a uma segurança na vida emocional e na vida de saúde física para o agora, para esta vida, como para depois. Quanto mais tranquilidade e segurança a pessoa tiver, mais tranquilidade ela passa por lado de lá mesmo. É aquela analogia da pena que os egípcios usam, né? Da pena para pesar o coração, que para passar por lado de lá tem que estar com o coração leve, que não é uma pena, tem que estar com a consciência tranquila. E se a gente ficar com a consciência tranquila aqui, aprender a fazer isso aqui, agora, vai causando essa transformação que vai levando a pessoa na direção dos seus propósitos ou objetivos, né? Aí é tudo possível aquele que crê, fé do grão da mostarda, né? etc, etc. Porque se... não, mas isso aí, viagem. Pois, então ferrou. Porque se isso aqui for viagem, a palavra é mentira, Jesus Cristo é mentiroso e não existe nada que vale a pena no universo. Então, é mentira? Não, é verdade, mas tem que compreender. Que não adianta revoltar, não adianta brigar, não adianta discutir. Tem que cooperar, expandir, ajudar, compreender a si próprio e o outro. Não precisa sair, né? Abre uma casa de amparo a todos os necessitados. Não, entendi que eu tenho que ajudar o outro. Não, ajuda você. Começa a diminuir a frustração dentro de você, a compreender o outro. Isso é muito vazio. Se uma pessoa pega uma aulinha dessa no YouTube e assiste, legal, é só mais uma palestrinha. Não, pega todas as aulas, cata o Caminho Infinito, vai estudando, lê o Universo Autoconsciente, assiste lá o Que Der do Amit Goswami.
aqui. Nunca serei privado da percepção consciente de meu corpo e por isso nunca estarei sem meu corpo. Essa percepção consciente também é uma percepção da harmonia na gente e nas nossas coisas no dia a dia. E isso não vai acontecer do nada, é dentro da desarmonia que tem que cultivar persistentemente essa harmonia. A hora que transformar a emoção, começa a transformar o externo. Quando olhamos para o mundo com os nossos olhos, não vemos nosso corpo, não vemos esta ideia divina e infinita chamada corpo. A gente olha para o mundo e não percebe o mundo. A gente olha para o mundo e a gente não se sente confortável dentro do próprio corpo. É como se tivesse um zumbi. A gente olha e não percebe. Quem está olhando? Mas como é que é? Quantos pixels tem aqui na minha frente? O que é isso de enxergar? Que luz é essa aqui? Sai ou entra de meus olhos? O que é isso aqui? Né? Porque eu respiro. O que vemos, em vez de ver corpo, é um conceito mais ou menos universal desta ideia, mais ou menos, meia boca. Quando vemos um corpo saudável, uma bela flor ou uma árvore, estamos vendo um conceito bom da ideia de corpo, árvore ou flor. Quando vemos um corpo envelhecido e adoentado, uma flor murcha ou uma árvore seca, estamos vendo um conceito errôneo da ideia divina. Não é uma transformação só ali, né? Quando melhoramos nosso conceito de ideia de corpo ou manifestação, chamamos esta concepção melhorada de cura. Ou seja, quando melhoramos o nosso conceito de ideia de corpo ou manifestação, chamamos esta concepção melhorada de cura. Então, quando a gente melhora a ideia de corpo ou a ideia de manifestação, porque para melhorar a ideia de manifestação vai ter que melhorar a ideia do que tem, do que... então a emoção cria a realidade, então como é que é isso? Então Deus age através de mim, a voz foi dado todo o poder, então é isso. Então se eu aumento a confiança e vou fazendo, e vou não dando mais crédito ao maligno, porque o maligno se projeta de dentro, é ele que julga, ele que critica, ele que é desejo, temor e dúvida, isso é projetado de dentro para fora, mas é afetado com as coisas de fora. Então você começa... O maligno que o pessoal fala não vem de fora, está dentro da gente. Tá tudo dentro. Todo maligno... O que flora da maldade, por exemplo, está dentro de mim. Os nossos pensamentos estão dentro, não vem nada de fora, está tudo dentro de mim, no interno. A gente se mistura com os de fora, sim, mas por frequência, você se contamina, você devolve, você sente raiva, você critica, desgraçado, isso aqui, olha lá o político, olha não sei o que, nossa, que situação desgraçada, quanto que vai mudar? E a pessoa, em vez de ter boas palavras, bons pensamentos, entender a palavra, não, ela está no caos, está no caos, está no caos, e está ali. Né? Você não deve ter ouvido falar desse assunto ainda. Está ali, todo instante no organismo, adrenalina e cortisol, envenenando sangue, envenenando célula, aumentando o estresse, diminuindo a capacidade respiratória, contraindo a musculatura, diminuindo o raciocínio e aumentando os problemas. Aí a pessoa não tem vontade de nada, ela quer sorvete, futebol, a pizza, Coca-Cola, sofá, um pesqueirinho, um negocinho, beleza, essas coisas é da hora mesmo, ficar dentro de casa é da hora, televisão da hora, internet, tudo que é gostoso é da hora, mas não pode virar zona de conforto para camuflar o que está ruim. Às vezes também você esquece até o que é ruim, né? O que está ruim é aquele que... Você entra numa neura dessa aí... Você entra no conforto, você está curtindo a coisa ruim em você. Sabe. Quando a fuga é grande, sabe sim. Às vezes é um refúgio, né? Quando você provoca o refúgio. Né? Por isso que chama zona de conforto. Eu não sei, você esquece que te levou a fazer isso. Mas você falou do maligno, por exemplo, que eu acho que seria a gente não percebe quando ele atua na gente. Sim. Então é a questão da autoconsciência. Ele é o nosso julgamento, é a nossa crítica, é a gente mesmo, só que é o ego, não o self, né? É uma visão que a gente foi comprando da sociedade enquanto foi sendo educado e vendo os problemas. Você vai ter uma meditação, vai respirando, ele falou, o adrenalina e o cortisol inibe a gente de ter autoconsciência. Então, normalmente, nossa está sempre constante. Acho que a gente relaxa, a gente começa a perceber o que a gente está sentindo. Pô, eu estou com raiva, o maligno está em mim. O primeiro ponto, eu acho, de evolução é quando você começa a identificar a situação que você se encontra. Reconhecer. E não é um maligno do exorcismo, um encosto, né? É um maligno que é uma ignorância, é um desconhecimento. Eu projeto para fora a sombra que eu recebo. Certo. Não ilumina nunca. Aí sempre vai cair em gatilho mental. É questão de inteligência emocional. Por exemplo, você começa a sentir com muita frequência algumas emoções. E reage com raiva,
silêncio, agressão, o que for. Então já fica no gatilho, esse já é um gatilho. Sentiu, já pau. Ficar armado. Eu sou assim Aí mesmo. fica armado. É. Aí o que você tem que começar a projetar que você está calmo? Isso eu falo de experiência própria. Essa questão dele, do Sandro, é uma coisa que eu já estou trabalhando agora, mas a questão emocional é uma coisa que eu já tenho uns 4 anos que eu estou olhando pra caralho em vídeo e tal. É você ter criar uma dimensão, uma visão, um cenário seguinte: quando eu sentir isso, eu vou reagir mal, né? Ou através da raiva, da agressão, da tristeza, da melancolia, o que for, mas e após isso aí? O que vai ter que acontecer? Vou ter que recuperar, vou ter outra atitude, ter outra ação benéfica. Eu preciso ficar engatilhado e cair nessa vala comum de novo. Certo. É dela, eu já falei, eu consegui projetar futuro, a saída da vala. Certo? Pô, veio, senti mal, fiquei mal, mas ó, daqui, qual que é o próximo passo? É um processo. Às vezes você tem que fechar o ciclo. Encarar essas sombras e trabalhá-las dentro de nós, e sabendo que tem um todo para confiar, que tem mesmo. Não é um Deus que vai dar o que eu quero, mas é um poder de Deus em mim, que é Ele que vai fazer. Ele vai haver os favorecimentos, as coisas dadas de acréscimo para esse estado de consciência. A gente vai passando a confiar e a coisa vai passando a mudar. Só que é explicado mas por que é assim? Não, melhora os seus hormônios, olha, melhora a sua saúde, você fica mais tranquilo, você confiou mais, acontece diferente. Viu o problema, aumenta mais o problema. Então, as pessoas que procuram a igreja fazer uma barganha com Deus, aí o crente pidão, né, que nem tem um... Quem que fala? É um cara que ele faz uns documentários pro YouTube, ele fala, o crente pidão, né, eu acho que ele é evangélico, mas ele joga ali uma piadinha, né? O crente pidão é aquele que só pede, mudar nada, né? Servir nada, melhorar ele. Servir a Deus não é ser tonto dos outros. Servir a Deus é compreender o que o outro é Deus manifesto, você também, ele está em todo lugar, que a harmonia vai frutificar na sua vida. Você vai ser uma árvore que vai dar frutos. Você entende isso, você pratica isso, você persiste nisso. Você está fazendo o quê? Você está colapsando essa realidade. Vai acontecer. Mas nada que você está falando, por exemplo, é aquela questão da crença, como é que chama? Limitante. A crença limitante, a religião ortodoxa, o pensamento ortodoxo e tal, né? O que nos levou a partir dos 3 anos? Existe um Deus, nós somos padrões, A gente é pecador. Tudo que eu faço, né, é pecado, e aí a gente perde essa postura de um Deus sobre nós mesmos. Aquele negócio de só Jesus Cristo é o único e verdadeiro Filho de Deus, que ele nasceu de uma mãe pura e santa e virgem. Aí como diz eu acho que eu já falei isso umas 10 vezes em aula, como diz o Laércio Fonseca, se só ele é o filho da santa pura, nós somos filhos de quem então, né? Aí entra o conceito de pecado, sexo é pecado, aí cria culpas, paranoias, neuroses, e já cresce com isso desde a infância lá. Resumindo, cria que é gatilho, né? O gatilho está sendo falado. Então já cria limitação, sofrer é normal, nós temos que aceitar. Falar que a humildade é sinônimo de você de acreditar que vai entrar no céu, você tem que sofrer na terra para poder. A humildade. A questão de humildade também. Ser humilde é você. Eles confundem humildade com pobreza de espírito. Mas é um egoísmo às vezes e melhorar o estilo. Não, bicho, vou trazer para mim a resposta, eu sou capaz, vamos que vamos, pau na máquina, não ficar jogando a culpa nos outros, não, né? Você com certeza vai olhar da aula 32 a 36 lá, é só pôr lá, vai acabar achando. E tem um linkzinho lá para você acessar o texto, né, que é um texto A Escada de Jacó. E lá diz que o que existe de mais alto na insondável divindade é o que existe de mais baixo nas profundezas da humildade. Então não é o seu tonto, é aquele que ele é humilde perante o todo. Diante do todo, ele cultiva uma humildade, uma confiança e um amor no todo. Então uma humildade, porque se ele rebelar, ele está rebelando. Se ele rebelar, ele não está aceitando os fatos, não está aceitando o que acontece, ele não está confiando numa transformação que pode vir através de uma aceitação, não uma aceitação otária, mas um conhecimento de que é uma aceitação que age, é uma aceitação em confiança, é uma entrega para o todo, e age de acordo com os objetivos dele, seja melhor no relacionamento, no trabalho, no emprego, no recurso, no que quer buscar,
né? Porque se a gente não for realizando e ajudando, realizando, o que a gente ajuda? Como exemplo, em primeiro lugar, não precisa sair todo mundo virando pastor, e realizar para si, para ser um exemplo, para ter saúde, para ter prosperidade na medida da capacidade intelectual do indivíduo, na medida da capacidade da compreensão dele, da graça também, que vai ser sentimento. Então o que ele vai sentir? O que ele sentir, ele consegue, mas com que meios, né? Que meios ele desenvolve? Entendi. Na verdade, não foi aprendido humildade, foi aprendido resiliência, né? Ser resiliente. Não, foi aprendido a burrice, né? Então, resiliente aqui. Eu falei que eu ia pegar mais pesado daqui para frente. Uhum. Foi aprendido a burrice, não. Humildade é a humildade perante Deus, perante o outro que nos traz problema. Sim. Perante o problema. Humildade é em Deus. Então, humildade de espírito é riqueza de conhecimento, é riqueza de sabedoria, não pobreza de espírito, falta de espírito, presença de espírito, é pobreza de espírito. Procurar. Então o texto foi colocado lá, ser os pobres de espírito, porque é já para consolar os pobres. É humilde. Ser humilde é uma coisa, ser pobre é outra. Não é que o pobre está errado. O pobre vive a pobreza porque ele cria a pobreza. Ele é ignorante no assunto, de não se permitir a conhecer. Ah não, mas pobre é pobre mesmo. Que isso? Quantos favelados saem da favela aí, vira? Lá tem o Rodrigo Batista, lá acho que morava em Paraisópolis, o maior favela de São Paulo, é dono do mercado Bitcoin, das maiores casas de câmbio de moedas, de criptomoedas do Brasil, e outros, quantos exemplos. O cara sai do lixo, sai do nada, aquele ali ele não conforma, ele acha uma aventura, ele acha uma alegria, ele acha um desafio, ele passa raiva, pode ficar doente, ter uma somatização. É o Walt Disney, com quantas intempéries e aflições ele enfrentou para construir aquele império que depois ele nem usufruiu tanto. E aí, todos os grandes pensadores, grandes realizadores, grandes idealizadores, o cara não quer saber, ele nem pensa se vai dar certo ou errado, ele sai fazendo. Os caras que tem um grande ego também, né? Tem um grande ego. Aí, o grande ego trabalhado resulta num grande resultado, né? Vamos retomar aqui, isso a gente fecha. Que horas são, Regis? 9. Acabamos já. Você consegue fechar esse parágrafo aqui. Quando olhamos para o mundo com os nossos olhos, não vemos nosso corpo, não vemos esta ideia divina e infinita chamada corpo. A gente não vê isso. O que vemos é um conceito mais ou menos universal desta ideia. Quando vemos um corpo saudável, uma bela flor ou uma árvore, estamos vendo um conceito de bom, da ideia de corpo, da árvore ou flor. Quando vemos um corpo envelhecido e adoentado, uma flor murcha ou uma árvore seca, estamos vendo um conceito errôneo da ideia divina. Quando melhoramos nosso conceito de ideia de corpo ou manifestação, chamamos esta compreensão de concepção melhorada de cura. Melhorou a concepção sobre o problema tem a tendência a desvanecer e até a própria doença. Era assim que o Joel curava. Quando ele curava, ele fazia alguma coisa, ele punha em posição de mãos, ele passava uma aguinha, ele dava um banho de erva, não fazia nada. Ele entrava em meditação e falava, e só pensava, né? Fala que o teu filho escuta. E o todo falava com ele, não era um espírito que dava uma mensaginha, não. Porque o espírito da mensagem não tem o poder de cura que tem a palavra, né? Que fala que é uma espada de 2 cortes, né? Que entra e vai até o DNA. Alguém já ouviu isso? Que a espada de Deus, né? A espada de luz, ela vai na espinha, ela vai até a raiz, ela vai no DNA. É uma alteração molecular, alteração atômica. Alteração na consciência é a mesma coisa. Então, quando que se passa a confiar, né? Mesmo sentindo dificuldades, porque o tamanho da dificuldade que a pessoa sentir para confiar depende muito do tamanho do propósito que ela tem. Quando a coisa é grande, ela vai ter muita resistência. E quando a resistência é grande, batata, né? Enfrenta ela todo dia ali no pé da cama, que nem a Lucilena fala que tu vai estar no pé da sua cama a resistência na hora que se levantar, pra você pensar negativo, pra você desacreditar, pra você não fazer, chama resistência. Enfrenta ela todo dia, mas todo dia, com bastante coragem, né? A hora que você aprender a dominar essa situação, a resistência vai estar ali sempre, ela vai ser uma mola que impulsiona na direção do progresso, do crescimento, do autoconhecimento, da expansão dessa consciência e de mais confiança ainda no todo. Isso gera uma pressão, é o todo que age a nosso favor, no nosso silêncio. Isso está explicado lá no Escada de Jacó, né? Então, quando melhoramos nosso conceito de vida, de corpo ou manifestação, melhorar o conceito de manifestação promove cura na vida profissional, cura na vida financeira, cura no relacionamento, cura no comportamento. A pessoa tinha
uma ansiedade tremenda, reduz para 25%, reduz para menos, tinha estresse, tinha colesterol, tinha diabetes, passa a meditar, melhora. Eu devo desconfiar desse assunto, acho que eu vou estudar mais, né? A meditação é a porta para começar a compreender isso. Porque a ciência, né? A ciência médica está em condições de comprovar os benefícios, e a neurociência tem condições de comprovar os benefícios psíquicos dessa prática, da melhora psíquica. Então os louquinhos, que eles falam, os louquinhos do CAPS, louquinho do CAPS é psiquiátrico, tem apelido novo agora, é o novo bullying, é psiquiátrico. Aí o cara escuta que é psiquiátrico, é lógico que ele não deve se sentir confortável, mas ele é obrigado a escutar que ele é psiquiátrico. Aí aquilo é mais uma neurose, para ele, porra meu, que saco, eu sou psiquiátrico. Aí dependendo do nível de neurose dele mesmo, ele começa a usar aquilo para o outro calar a boca. Você fica quieto aí porque eu sou psiquiátrico. Não tem isso? Sendo que aquele camarada poderia ser recuperado do estágio em que ele está. Não, mas aí você já está falando merda. Não, eu saí de lá, eu saí da lata do lixo, né? Os meninos, o Edson já ouviu falar, acho que eu já falei pro Aron. Eu fui considerado esquizofrênico irrecuperável, né? Então como é que sai numa situação daquela? Só se achando. Eu fui estudar depois, já desconfiava de umas coisas, né? Li aqui, li ali, autoconhecimento, altos e baixos, aí de repente a vida não tinha mais sentido e eu fui parar no lixo. Eu mesmo me pus lá, né? E como é que sai de lá? Então, se tem recuperação para mim, tem para qualquer um, só que a pessoa tem que querer sarar, tem que querer mudar, tem que querer entender. Eu levei anos para achar algumas respostas, eu queria ter achado o que eu achei antes, tinha me curado antes, tinha sofrido menos. A mudança ocorreu apenas na consciência, quando ocorrem essas melhoras que vão ocorrendo, que a gente melhora a compreensão de Deus e do homem, né? A mudança ocorreu apenas na consciência do indivíduo e se tornou visível como uma crença melhorada ou cura. Por esta razão, apenas o curador deve aceitar sozinho a responsabilidade da cura e nunca tentar repassar a culpa do fracasso para a pessoa que lhe pediu ajuda, pois todo indivíduo é eu sou, né? Vida, verdade e amor. E seu corpo existe como ideia eterna, espiritual e harmoniosa, sujeita apenas às leis do princípio da alma, do espírito, e é nosso privilégio, dever e responsabilidade conhecer esta verdade. A verdade libertará todos aqueles que se voltam para nós. Isso aqui nas palavras do Joel, que era um sumo curador, né? Um especialista na arte de curar pelo espírito, de perceber a presença e desvanecer o problema no outro que eu procurava, mas o outro procurava na confiança, havia uma expectativa de. Eu já ia à procura de. Que nem tem a história da mulher que tocou as vestes de Jesus. Ela falou, estou curada. Ele não sabia nem que. Ele sentiu que alguém tocou. Falou, mas o que aconteceu? O que ele percebeu? Estou curada. Aí saiu o povo. Estou curada. O senhor me curou, mestre? Eu não, foi tua fé. Ela confiou no todo. O Cristo colapsava, ela estava ali, ela entendeu. Ela entrou naquela frequência ali. Que a gente. Se ler a Bíblia, não precisa ler a Bíblia inteira, não. Lê o Novo Testamento só. A gente vai perceber nas entrelinhas, que o Novo Testamento, 4 livros, facinho, é o finzinho. Né? E vai perceber nas entrelinhas ali que Jesus não curava dezenas nem centenas, ele curava milhares de pessoas. Né? E ele ensinou para os apóstolos, eles aprenderam em algum grau, continuar, levar isso adiante. Depois você vê, né? 300 anos depois, começaram a instituir o que seria, o que é hoje a religião cristã ou católica. Então, não, vamos matar todos esses descendentes. Aí começou a acabar com todo mundo, acabar com o livro, acabar com tudo que pudesse trazer uma informação aqui. Porque com tanto de lixo que tem no YouTube hoje, informações sobre o segredo, lei da atração e mecânica quântica, banalizou, né? Então tem tanta coisa ali que como é que você peneira? Você quer peneirar? Veja o Joel Goldsmith, assiste palestra séria de mecânica quântica, não fica prometendo curinhas com estalinhos e charlatanismo, né? Hipnose, não sei das quantas, né? Não sei o que dos fractais, tem nada disso, é na consciência. Compreender mecânica quântica, compreender o todo em si, tem que mudar o comportamento para amor, para compreensão. Começa no intelecto, não vai sentir aqui não, de uma vez, ai que lindo, estou sentindo amor. Não, a compreensão começa no intelecto, porque é lá no intelecto tem que limpar a sujeira primeiro. Aqui. E a verdade libertará todos aqueles que se voltam para nós. No caso do Joel,
As pessoas o procuravam, ele andava pelo mundo todo promovendo essas curas, essas compreensões, escreveu os livros, deu as palestras, faleceu em 64, deixou ele uma carta para a Ema, dizendo que ele ia continuar o trabalho nos bastidores, né? Do lado de lá, né? Mas como é que ficou perdido um trabalho desse? Quanto ajuda, eu ainda procurava, mesmo depois formado em psicanálise, um monte de terapia, cura quântica, não sei o que, e outros procedimentos, outros esoterismos, até entendendo mecânica quântica e abandonando essas crenças. A hora que eu cheguei no Jael, falei, opa, peraí que agora chega uma coisa que começou a pôr minhas ideias em ordem. Aí fui entendendo, estudando, já era o trabalho que eu queria realizar mesmo, estava procurando, achei. Então, proporcionar compreensão limpa a egrégora, né? da pessoa e do inconsciente coletivo. Que nem quando você fala de ego e self, você já ouviu falar de Freud, de Jung, né? Eles descobriram a questão do ego e do self, da sombra, das neuroses e as doenças psíquicas. E tudo isso é no psiquismo, é na energia, é na emoção, é nos pensamentos. Então, como é que a gente desenvolve neuroses e paranoias? Os traumas que vão acontecendo desde pequeno, é um cala-boca, você é um merda, você não vale nada, você não vai chegar em lugar nenhum, você é burro mesmo. Só para falar meia dúzia, né? Que todo tipo de violência verbal, muitas vezes violência física. A própria impaciência, gritar com a criança de 3 anos de idade é determinar desgraça na vida dela. 3, 4, 5, 6, bater então, piorou. Então, não, mas isso é um exagero. Não é, está programando, está limitando, está condicionando. Não está agachando, olhando, conversando, agachando, olhando, conversando, porque a própria pessoa, né? Outro dia eu perdi um pouquinho a paciência, mas bem pouquinho mesmo por causa de um nada. Meu filho tem 5 anos, ele estava do meu lado do carro e falou, papai, assim você não entra na mecânica quântica. Ele ainda não dá para explicar para ele a palavra, falta vocabulário, falta percepção, falta abstração. Mas logo que eu explico que Deus está em todo lugar, é todas as coisas, é todas as pessoas, que quando ele estiver com raiva ele tem que pôr aquilo para fora e enxergar aquilo como uma coisa boa e transformadora que ajuda ele a entender o outro melhor, que brigar com o outro não adianta. Então não ensina ele a fritar a raiva dele, ensina ele a externalizar de modo criativo. Você não pode, antes da formação do ego, obrigar a criatura a entender Deus e ter o comportamento 100% adequado. Ele está em formação e recebe impressão de muitas outras pessoas. Então ele falou, papai, assim você não entra na mecânica quântica. Então, sinal que o que eu falo de vez em quando está sendo absorvido, né? Um escorregãozinho que eu dei, eu tomei um cutucãozinho. Então era a consciência do todo agindo na consciência dele, me dando um cutuco. Tá escorregando aí. Bom, a gente leu uma página, uma página, a página 46 do arquivo PDF, né? Não dá para dar sequência, de repente a gente entra em mais um parágrafo, vai mais meia hora. Até que andou bem. Geralmente, às vezes, dá para explicar mais coisa de mecânica quântica, mas a questão é essa, né? A gente entendeu a parte emocional, tem estresse. O que é o hormônio do estresse? O que pode ser Começa com a meditação transcendental, não precisa ser a prática da presença, né? Que é uma expectativa harmoniosa, que o todo habite em mim enquanto eu fico em silêncio, porque ele já está ali, né? E mesmo que não aconteça nada, não escute nada e não sinta nada, já vai cultivando. Beleza? A gente fica aqui por hoje, mano. Boa noite, pessoal. A gente deu início ao curso, né? Reinício às aulas. Depois tem o capítulo 9, que é o suprimento. Capítulo 10, que é a sabedoria do caminho infinito. Depois tem um capítulo 11. Eu estou fazendo uma estimativa que vai entre 50 e poucas aulas, 60 e poucas aulas, né? O curso todo. Ler o caminho infinito e não entender. Lê, a pessoa fica empolgada, lê, imprime ou compra, lê meia dúzia de páginas e encosta. Como assim? É falta de receptividade da própria pessoa. É como se ela não estivesse lendo nada ali. Então a gente ajuda a expandir, ajuda a compreender, dá dados científicos, explica meditação, explica hormônio, explica a parte emocional, explica o que é trauma, o que é ego, o que é self, para entender que é tudo uma coisa só.
Quando a gente começa a acabar com a frustração na gente, o comportamento muda, ixi, a depressão vai para o espaço. Pode ter uns probleminhas de vez em quando, mas ainda é manifestação de crença militante. É ali que a gente observa. A partir dali, os defeitos e os problemas e as raivas e as frustrações é o que deve ser observado para ser mudado. Então ainda está com problema? Isso para quem tiver afim, né? Quem não tiver afim. É um desafio muito grande, cara, porque aí você começa a se despir realmente, e aí começa a cutucar, você começa a ficar, pô... No começo do Caminho Infinito, o Joel fala, né? Acho que é no começo, que ele fala que é uma verdade, que se essa verdade não for a verdade que vale a pena ser conhecida, não vale nem a pena viver. Vive para ser infeliz? Como assim? E não é entender, não estou criticando quem tenta entender a Bíblia ou a palavra, mas, pô, gente, é muita gente achando que entende, e o planeta, 7 bilhões de pessoas, e a quantidade desse problema, cadê os avatar? Cadê os transformadores? Cadê os agentes de transformação social? Cadê os exemplos vivos? Cadê mais milagre? Nós estamos atrás de milagre. Igual muitas frequentam uma crença, acho que entrar é a felicidade, e no meio da crença, daquilo decorrer da crença, você está infeliz. Nada acontece na tua vida. Mas por quê? Eu escolhi tem que questionar. Eu entrei a crença, mas eu não estou feliz. É igual ao meu caso. Eu sigo uma religião. Mas chegou e não precisa mudar. Não precisa mudar, é só aumentar a compreensão. Eu não estou feliz em algumas questões, mas por quê? Eu não tenho que aceitar isso. Isso foi minha procura de mim. Porque eu não estou aceitando eu ser infeliz em algumas questões comigo mesmo, de alguns traumas passados, entendeu? Então, essa é a sua emoção de não aceitar, né? Você não está aceitando a infelicidade, sim, mas está querendo Deus, está procurando resposta. Foi isso que te trouxe aqui. Eu não tô, poxa, eu entrei para ser feliz, mas não tô legal. Não me encontrei ainda, não me identifiquei ainda. Beleza? Vou desligar aqui. Boa noite, pessoal.